Então, muito bom dia mais uma vez. Muito obrigado em nome do grupo de trabalho por terem acedido a este convite para uma audição e dispõem inicialmente de 15 minutos para uma intervenção inicial. Este grupo de trabalho é inteiramente dedicado ao regime jurídico e à revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior. Depois da vossa intervenção, tomará a palavra os diferentes grupos parlamentares e, no final, voltam a ter mais 15 minutos para uma intervenção final. Por isso, agradecemos muito todas as vossas sugestões e passo já a palavra ao Sr. Presidente. Muito bem. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Sr. Presidente, muito obrigado por nos receberem neste grupo. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e nós vamos optar por fazer, nesta primeira fase, referência a alguns aspectos que consideramos relevantes sobre o assunto, porque o documento que fizemos chegar à Comissão contém, eu diria que, se não todas as questões que nós gostaríamos de ver consideradas na revisão do regime jurídico, uma parte significativa estão neste documento. Documento esse que foi estruturado numa primeira parte mais conceptual e depois numa segunda parte de pormenor de análise em relação àquilo que é o atual regime jurídico. Bom, em primeiro lugar, entendemos que esta é uma peça fundamental na arquitetura jurídica daquilo que é a regulação do ensino superior e diria que para nós, à PESP, há aqui aspectos que são relevantes. Representamos 20% do ensino superior. Já formámos meio milhão, nos últimos 25 anos, meio milhão de portugueses. E, portanto, acho que temos aqui um papel relevante e é um bocadinho nesse sentido que gostaríamos de deixar a mensagem que, para nós, a questão da autonomia não será vista só no sentido que as instituições estatais têm reclamado, e bem, no nosso entender, é necessário mais autonomia. Mas nós queremos também autonomia para o subsistema, isto é, as instituições do setor particular e cooperativo necessitam de ter uma autonomia que passará por deixar de ser sempre uma figura subsidiária nos documentos que são apresentados, como no atual regime jurídico, onde se fala do Estado, do público, e depois diz que para o privado. Acho que o privado tem aspectos muito particulares. A própria economia deste subsistema assim o justifica e basta pensarmos na questão do financiamento. Temos financiamentos completamente diferentes, responsabilidades completamente diferentes na própria economia das instituições e, por isso, entendemos que não podemos olhar para o subsistema particular e cooperativo como um prolongamento ou uma cópia, ou pelo menos algo que se aproxima muito daquilo que é depois o outro subsistema, que é o subsistema estatal. Claro está que entendemos que há coisas comuns, a questão da qualidade e os critérios de qualidade devem ser, obviamente, devem ter a mesma exigência e falaremos um bocadinho sobre isso. Há aspectos em que a linguagem tem que ser comum, desde as categorias profissionais, dos docentes, etc. Mas depois há um conjunto de situações que nós entendemos que devem ser tratadas de forma diferente. Aliás, para sermos iguais, às tantas não tinha sentido existirmos. E por isso eu acho que há o benefício do ensino superior português ter dois subsistemas, porque eles podem, em conjunto, fazer com que haja um melhor ensino superior em Portugal. Portanto, este para nós um aspecto fundamental naquilo que será a estrutura do próximo regime jurídico é precisamente este reconhecimento da diferença, dando autonomia a todas as instituições e, em particular, no subsistema, que este subsistema também goze do direito à diferença, do direito de ser diferente daquilo que é realizado no âmbito do ensino público. Outro aspecto que nos parece importante é a questão do sistema binário.
nós não colocamos em causa se deve existir ou não deve existir, embora eu acho que, ao fim destes anos todos, merecia haver uma discussão mais profunda sobre o sistema. O nosso problema é aquilo que é a definição do sistema binário, que tem feito, ao longo dos anos, com que haja permanentemente alguns conflitos, até de interesse, entre o sistema universitário e o sistema politécnico. E acho que o próximo documento que surgir como regime jurídico deve ser muito claro a diferenciar estes dois subsistemas, que hoje são muito difíceis de explicar tal e qual estão. Nós temos cursos de um lado que poderiam perfeitamente ser do outro, aplicando os critérios que normalmente nós queremos usar. Isto até dificulta o nosso diálogo, nomeadamente com o resto do mundo, porque às vezes temos dificuldade em explicar algumas coisas, mais a mais numa altura em que a internacionalização será seguramente um processo em que temos que estar muito atentos e potenciá-lo, tendo em conta a questão demográfica que o nosso país já atravessa e que se vai agudizar nos próximos tempos. E, portanto, acho que definir muito bem, sendo binário, definir muito bem porque é que um é universitário e o outro é politécnico. Outra questão que também nos parece relevante é a questão da criação de estabelecimentos de ensino, de ciclos de estudo e das avaliações de qualidade, através de uma agência em que os critérios de avaliação não são claros, de uma forma muito objetiva. Nós não podemos, numa avaliação das instituições, seja de ciclos de estudo, seja das instituições propriamente ditas, ter nas avaliações como resultado cumpre em parte, talvez, isto não pode acontecer. Nós entendemos que a avaliação feita por uma agência deve ser muito clara. Quem termina de fazer a sua autoavaliação já devia ter uma noção de qual seria o resultado que iria ter quando fizesse a avaliação externa. O que é certo é que a percepção que as instituições têm de si próprias, muitas vezes são completamente diferentes. Essa noção é completamente diferente daquilo que resulta da avaliação da agência. Vários problemas na própria estrutura da avaliação. Não temos um sistema de recurso que seja eficaz. Há recursos administrativos, as instituições não têm respostas em tempo útil. Há CAIs há comissões externas de avaliação com conflitos de interesse claríssimos e, acima de tudo, em algumas áreas, percebemos que a agência acaba por ceder a pressões corporativas, como de ordens profissionais, em particular, ordens profissionais. E, portanto, precisamos de um sistema de avaliação que seja claro, que toda a gente perceba aquilo que está a acontecer, não só no processo de avaliação, como depois na discussão dos seus resultados, nomeadamente nos recursos. E para nós isso é um dos aspectos. Não é por acaso que neste momento a agência tem vários processos em tribunal. Isto tem a ver precisamente com a dificuldade que as instituições têm em poder recorrer para verem as suas razões acolhidas pela instituição, neste caso pela agência. Outro aspecto que para nós é muito importante, acima de tudo para quem tem uma economia baseada no seu autofinanciamento, que é o caso do setor particular e cooperativo, onde eu faço questão de recordar que quase a sua totalidade destas instituições são instituições sem fins lucrativos, a maior parte são cooperativas, temos algumas associações, poucas, uma ou duas fundações, e muito poucas sociedades comerciais, portanto, diria que a sua grande maioria são cooperativas. É a questão de nós podermos gerir aquilo que acaba por ser a fonte de financiamento, e eu falo em particular das vagas, e gerir em dois aspectos. Por um lado, eu saber que para ter X vagas tem que ter estas condições, mas se quiser ter mais, e se eu cumprir com as condições necessárias para ter mais, seja de recursos físicos, seja de recursos humanos,
isso não ser algo de discussão. Isto é, se eu tenho 100 vagas com estas condições físicas e humanas, se quiser ter 120, sei que tenho que ter mais, mas isto tem que ser percebido pelas instituições. Não pode acontecer mais os cursos serem aprovados com base em fortes investimentos imobiliários, como, por exemplo, hospitais, e depois haver alteração das condições de arranque dos cursos. Isto põe em causa os estudos de viabilidade económica dos próprios processos que são colocados à apreciação dos órgãos competentes. E por isso nós temos esta questão de podermos, cumprindo aquilo que são as regras, podermos aumentar e, diria, até mesmo ajustar, diminuindo-se, se entendermos, as vagas para as nossas instituições. Isto neste momento tem de uma particular oportunidade, tendo em conta que acabamos de ter no setor privado, já tivemos uma reunião entre as instituições, um ingresso, onde tivemos procura, por exemplo, de instituições de alunos vindos da União Europeia, em um número significativo em algumas áreas. Recordo que algumas instituições têm 50% de alunos da União Europeia a estudar em Portugal e deixámos muitos alunos fora, com condições, seguramente, para podermos responder a esta procura por parte de estrangeiros, neste caso comunitários. Portanto, há este aspecto das vagas que para nós nos parecem relevantes. Mais dois aspectos que consideramos importantes. A questão da avaliação da investigação. Até agora, a avaliação da investigação é feita no âmbito de um concurso plurianual de financiamento da Fundação da Ciência e Tecnologia. Isto não tem sentido nenhum, a avaliação ser feita na base de um concurso de financiamento plurianual. Não só porque o intervalo das avaliações são enormes, aliás, acabamos de assistir a um período de 7 anos, mas também pela própria natureza da avaliação. Uma coisa é nós estamos a avaliar instituições para serem financiadas, outra coisa é estamos a avaliar a produção científica das instituições. Podemos ter unidades pequenas, podemos ter unidades grandes, têm que ser boas, têm que ser, de facto, que produzam conhecimento e que acabem por, até indiretamente, participar na melhoria da economia do nosso país, alavancando algumas áreas. E, portanto, este é outro aspecto fundamental. E, por último, a questão da internacionalização. Acho que o novo regime jurídico deve ter em conta um conjunto de instrumentos, que depois serão regulados, obviamente, por outros documentos, da questão da internacionalização e a agilidade que é necessário existir para este processo. Temos vindo a assistir a problemas graves que não têm a ver com o regime jurídico, nomeadamente a questão dos vistos dos alunos que querem vir estudar para Portugal. Também já abordámos no local próprio este assunto. Mas há outros aspectos da agilidade que também se prendem um bocadinho com a autonomia das instituições. As instituições não podem ficar cativas de cotas, de ter X% de alunos com um perfil ou outras privadas. Se tiverem 100 vagas, pois, se as pessoas tiverem condições para aceder, nós não entendemos que possamos ou estar dependentes de qualquer tipo de espartilho na distribuição dessas vagas. Só em jeito para percebermos a dimensão disto, no caso do ensino da medicina, em que nós tivemos agora uma ténue abertura ao setor privado, muito ténue, penso que até mesmo só para termos a noção que não era exclusivo do setor estatal, sempre que os nossos alunos fazem ou tiram o curso noutras paragens, nós fizemos as contas, e 1000 jovens que façam o curso de medicina em Espanha, por exemplo, onde já existem 2 universidades não públicas, e também vão estudar para as públicas, mas feitas as contas para instituições privadas espanholas onde estariam a estudar 1000 alunos, quando terminarem o curso, Portugal deixou sair 240 milhões de euros para que esse processo de formação de 1000 alunos aconteça em Espanha. Não são só as propinas, é o preço médio de estadia, deslocações, temos o estudo feito, modesto, isto é, pusemos valores baixos, e reparem, formar 1000 alunos sai 240 milhões. Mais grave do que isso, pelo menos metade ficam lá fora. Isto é, nós estamos a financiar
instituições estrangeiras, muito bem, e estamos a colocar no mercado, fora de Portugal, recursos humanos que são importantes para o país. Portanto, isto é só o exemplo de que a necessidade que nós temos mesmo de olhar para a internacionalização, e o regime jurídico poderá ter aqui um papel importante na garantia da agilidade do sistema. E penso que, para já, seriam os aspectos mais relevantes que gostaríamos. Os restantes estão no documento que nós enviamos. E muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Passo a palavra à Sra. Deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os senhores membros da APESP, o Sr. Professor António Almeida Dias, o Professor Armando Carvalho, o Professor José João Mendes e o Dr. Miguel Copeto. Face aos meus poucos 5 minutos nesta audição, eu vou-me querer centrar, ainda que as questões do documento que enviaram e que aqui foram outra vez recordadas, sejam densas e complexas e mereçam melhor ponderação. Eu vou-me centrar aqui em algumas daquelas que me parecem mais polémicas e que gostava de ouvir a vossa opinião. De facto, quer a Constituição, quer o RGES, mas principalmente o RGES, dedica alguns artigos e fazendo sempre, de alguma forma, um desenvolvimento paralelo no que diz respeito àquilo que é o ensino superior público relativamente àquilo que é o ensino superior privado. Queria focar-me na questão da autonomia, e em particular aquilo que está a ser reclamado, que é a autonomia estatutária, no sentido de as próprias instituições privadas terem uma organização e governo interno mais diferente, mais flexível, quando, de acordo com o RGES, há um conjunto de coisas que são, digamos, paralelas. Não serão idênticas, mas são paralelas. Uma vez que, como o Sr. Presidente já acabou de dizer, as questões da autonomia financeira, que são tantas e complexas, que ocupam muito da cabeça de quem está a gerir as instituições de ensino superior públicas, não se colocam aqui. E sobre isso eu gostava de questionar aqui algumas coisas, como aquilo que a PESP reclama um pouco é uma certa liberdade da organização destas instituições, não é? Mas há aqui também alguns contraditórios que nos surgem e eu gostava de ouvir a vossa opinião para perceber até que ponto entendem que deve ir esta autonomia. Por exemplo, no caso da autonomia, por exemplo, que diz respeito, e há aqui várias opiniões nesse sentido, será que esta autonomia deve significar uma libertação completa? Até que ponto das instituições em relação àquilo que está previsto no RGES, em particular, por exemplo, no caso da constituição dos órgãos, que órgãos são estes? Acerca da democraticidade interna destes órgãos, acerca de alguma autonomia das escolas face à entidade instituidora, que é uma de outras questões que aparece levantada no relatório feito sobre o RGES, e gostava que me dissessem o que é que entendem exatamente sobre isto, para que nós possamos perceber quais são as linhas com que nos podemos aqui melhor identificar. E também, por exemplo, no que diz respeito às carreiras dos docentes. Gostaria de saber qual é a vossa opinião acerca disto e em particular, perceber quais são as margens, até que ponto querem uma autonomia, até que ponto há algum paralelismo com o ensino superior, até que ponto que a divergência é grande, mas até onde é que vai? Porque que querem já sabemos, mas até onde é que ela vai? Depois, por exemplo, uma das questões que aqui aparece muito focada até pela própria entidade, a 3ES, que já que foi referida noutros contextos, não é? Foi aqui referida noutros contextos, que é a questão, por exemplo, da atribuição da autonomia financeira, essa ainda mais longa, da parte da entidade instituidora, a algumas das instituições que a integram. Essa é uma questão ainda mais complexa, não é? Pronto. E gostaria de ouvir a vossa opinião sobre isso. E, nesse sentido, também gostava que me dissessem que se há alguma destas questões que deva estar vertida depois em diplomas conexos que não RGES e aquelas que acham que integram RGES. Relativamente à estrutura do sistema binário, compreendo bastante bem algumas das questões que se colocam acerca de uma melhor identificação neste momento, com a evolução que os sistemas tiveram, não só a nível nacional, mas a nível mundial. Como é que se coloca esta diferença e gostaria que, no entanto, ela está consagrada, tem sido um elemento fundamental da estabilidade do sistema, gostava de conseguir perceber até que ponto acham que isto pode ir.
Outra questão que eu gostava de levantar, falaram da questão da internacionalização, da captação de alunos, e sabemos que muitas das vossas instituições têm um elevado número de alunos estrangeiros e europeus, mas não só europeus. Gostava de perceber como é que entendem que a vossa presença no espaço europeu de educação e investigação, porque a questão da investigação no espaço europeu é um desafio muito importante hoje em dia, como é que a veem, como é que acham que ela devia ser posicionada e até, entre aspas, se entenderam, uma vez que estamos a falar de regulação, tudo isto tem a ver com regulação, o RGES, também como é que entende a ver regulada. Depois há aqui outra questão, que é a questão da ação social escolar, que sei que o Sr. Presidente não referiu, mas sei que é uma das questões que ocupa a ASPESP, e gostaria de ver o vosso entendimento sobre isso em relação à 3ES e ao sistema como está a ser feita a avaliação dos cursos. Não vou pronunciar porque entendo que é outro capítulo, ainda que seja importante, e gostaria também de ouvir a vossa opinião ainda acerca da questão que hoje me cá ver, acho que me perdi, mas o Sr. Presidente já tem perguntas suficientes. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Ana Gabriela Cavilhas, por favor. Presidente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar o professor António Almeida Dias, Presidente da APESP, e toda a comitiva que o acompanha. Como sabem, o programa do Governo contempla a revisão do RGES, mas também de outros instrumentos legislativos que são fundamentais ao desenvolvimento do ensino superior, e sabemos que o setor do ensino superior aguarda com grande expectativa esta revisão, que já devia ter sido feita há muito tempo, mas nesta fase estamos concentrados em obter uma solução agregadora para que o instrumento legislativo de que estamos a falar possa ser melhor do que aquele que existe aos dias de hoje. Importa também dizer que, da parte deste grupo parlamentar, do grupo parlamentar do PSD, não existe uma visão estatizante, quer da ciência, quer da educação, e que também não existem nem muros nem preconceitos ideológicos, e que olhamos para o ensino superior e para o desenvolvimento do ensino superior, independentemente de ser público ou privado, para a importância da diversificação e da diferenciação dos projetos. E creio que também da parte do Governo, e tem sido também esta a partilha, de olhar para o ensino superior privado como parceiro, porque de facto, com a flexibilidade que tem na vossa gestão, podem, de forma original e mais inovadora, terem projetos, quer para o desenvolvimento da nossa economia, para o desenvolvimento da nossa sociedade, para dar respostas aos desafios que o país atravessa. E, portanto, olhamos para a qualidade das instituições, é fundamental depois para a qualidade do conhecimento que é produzido, para a qualidade da formação dos nossos jovens, mas também dos adultos em Portugal. É isto que projeta o futuro, é isto que dá energia, que dá dinâmica e que dá força ao nosso país. E por isso eu gostava de começar por questionar que especificidades do ensino superior privado devem ser contempladas nas alterações ao RGES, e se há temáticas, para além daquelas que já aqui foram abordadas, em que o ensino superior privado está secundarizado, não só no articulado, mas também nas diferentes temáticas em que o RGES se centra. Depois, ao nível da legislação complementar, que tem que ser revista em paralelo com esta revisão do RGES, este Governo já se comprometeu com a revisão do Estatuto da Carreira de Investigação Científica, também com o Estatuto da Carreira do Docente Universitário, mas também do Politécnico. Sabemos que há constrangimentos no ensino superior privado decorrente desta ausência de uma carreira docente e de investigação. Eu gostava que nos pudessem aprofundar estes constrangimentos, que mudanças é que propõem neste sentido, porque acredito que é possível ir mais além, e nesse sentido também aprofundando a necessidade da missão de investigação e da articulação entre a investigação e também o domínio do ensino, apostando na inovação pedagógica para que esta contribua para a melhoria da aprendizagem e também do valor que é retirado da formação. No que diz respeito ao ensino e ao sistema binário, e uma vez que a APESP agrega quer o ensino universitário, quer o ensino politécnico, que critérios e que requisitos devem ser assegurados para se evitar
mimetizações e também ambiguidades entre as instituições, universidades politécnicas, institutos politécnicos, e tendo aqui sido também falado do papel da A3GS, gostava também de ouvir uma avaliação da vossa parte ao crescente número de cursos e se este está ajustado à dimensão do nosso país ou se consideram que há uma excessiva multiplicação da oferta formativa. No que diz respeito à autonomia, o atual Ministro é um acérrimo defensor da autonomia das instituições de ensino superior e o que nos importa é que as instituições possam estar focadas a pensar o médio e o longo prazo e por isso eu gostava também de perguntar onde é que podemos ir mais além no direito à diferença de que o Sr. Presidente aqui nos falou e que também nos possa aflorar sobre os constrangimentos e fatores que têm estrangulado o desenvolvimento das instituições de ensino superior privadas. No que diz respeito à internacionalização, de que aqui também foi falada, a APESP já há algum tempo que tem vindo a alertar para também constrangimentos para que estudantes asiáticos e africanos possam vir também estudar para Portugal e, portanto, com o inverno demográfico e também com a quebra da população estudantil, o que é que o RGES deve prever para aprofundar e para incentivar a internacionalização das nossas instituições, mas também a participação das instituições de ensino superior portuguesas em consórcios, em alianças europeias, para que possamos, de facto, contribuir para um grande espaço europeu na área da investigação, da educação e da inovação, e como é que podemos alinhar estas agendas europeias com as agendas e com as estratégias de coesão territorial a nível nacional. Ao nível dos órgãos de governo, qual o nível de detalhe a que deve ir o RGES sobre a natureza, a composição e a organização dos órgãos de governo das instituições? Gostava também de vos ouvir sobre a avaliação que fazem aos Conselhos Gerais e, para terminar, também uma visão sobre o sistema de ação social. Em particular, gostava daqui de ouvir sobre o sistema de ação social indireto e, portanto, que melhorias podem ser introduzidas também no âmbito do RGES e, por fim, o que é que o RGES deve salvaguardar, que esteja adquirido e que seja indispensável ao desenvolvimento e ao funcionamento do ensino superior. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Terá a palavra agora o Sr. Deputado Gabriel Miter Ribeiro, do Chega. Por favor. Saúde a Sra. Deputada Coordenadora do Grupo de Trabalho, os demais deputados e uma saudação especial à Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado, à APESP, na pessoa do Presidente, professor Dr. António Almeida Dias. O Partido Chega revê-se nos posicionamentos que enviaram no documento e que aqui foram apresentados, porque nós defendemos como princípio a autonomia entre a sociedade e o Estado, e daí deriva a autonomia das demais instituições, e isso deve querer dizer, na regulação do ensino superior, através do regime jurídico das instituições do ensino superior, que devem imperar princípios de universalidade e de neutralidade aplicáveis sem discriminação a todas as instituições. Refiro-me aos politécnicos e às universidades, mas também ao ensino superior público e ao ensino superior privado. E quando referiu que não é um subsistema, não é mesmo. O privado, o ensino superior privado é parte integrante do sistema. Isso para nós é claro, porque senão a lei ficava refém de viés ideológico. Não é o nosso interesse. E é claro que deve haver critérios seletivos, mas esses critérios devem ficar entregues a entidades autónomas, como a A3ES, e devem remeter para a qualidade e utilidade social das formações ministradas. E aqui também estamos de acordo quando refere que essa avaliação das instituições deve assentar em critérios muito claros. Portanto, isso também estamos de acordo. Mas é por isso que nós temos insistido, nós, o Partido Chega, temos insistido na importância de uma discussão aprofundada sobre o coração da crise do ensino superior, que é a crise do conhecimento ou, a rigor, da qualidade do conhecimento. É a partir daí que nós percebemos melhor o que é o sistema binário, como ele deve funcionar. Portanto, e fica esse desafio à APESP. Agora, passa ao outro tema, que é a internacionalização do ensino superior. Referiu o Sr. Professor António Almeida Dias que deve constar no RGES e sugere agilidade desse sistema. E a questão que eu vou dirigir é a todo o sistema, universidades, politécnicos, público, privado, mas é importante captar a sensibilidade da APESP sobre esta questão. E deixo já claro que parece-me consensual o apoio à internacionalização do ensino superior. Não é isso que está em causa, mas para nós, Partido Chega, não podem ficar dúvidas sobre o binómio classe média e imigração.
A classe média portuguesa, aliás, representada nesta sala, é filha do ensino superior. Estamos a falar de funcionários administrativos, militares de carreira, contabilistas, dentistas, professores, engenheiros, advogados, médicos, por aí fora. Esse segmento social qualificado é a maior evidência social histórica da elevação das famílias portuguesas originárias de segmentos desfavorecidos a classes médias. Portanto, foi o ensino superior que permitiu a muitas famílias portuguesas vencerem, ultrapassarem a pobreza. Este processo começou no final do Estado Novo, mas transformou-se numa das grandes conquistas dos últimos 50 anos. E acontece que Portugal tem hoje 11 milhões de habitantes e a internacionalização do ensino superior significa uma concorrência aberta, pelo menos com mais 300 milhões de habitantes. Eu não me estou a referir aos europeus, estou a referir essencialmente ao Brasil e aos PALOP. Se nós juntarmos o acesso crescente à obtenção de formação superior por estrangeiros em Portugal, à facilidade da concessão da nacionalidade portuguesa, é impossível nós fugirmos a esta questão. Não estaremos a matar a classe média portuguesa, que é justamente filha do ensino superior? Não estaremos a atentar a prazo contra os interesses nacionais? É que hoje nós temos jovens portugueses com formação superior igual ou mais elevada do que a dos seus pais, mas depois ou têm condições de trabalho, salariais e de carreiras inferiores aos seus pais, ou então esses jovens têm de emigrar. Daí a pergunta que deixo, a última. Que garantias académicos, responsáveis por instituições académicas e mesmo políticos, devem dar aos jovens e às famílias portuguesas de que a internacionalização do ensino superior não contém os riscos aqui referidos? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Pela Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Cumprimento também a PESP, na pessoa do Sr. Presidente Dr. António Almeida Dias, e todos sabemos qual é a importância do RGES enquanto documento basilar na vida das instituições de ensino superior e a necessidade urgente da sua revisão, uma vez que ele já não é revisto há demasiados anos. E nós estivemos a analisar o documento com os contributos para a vossa visão sobre aquilo que deviam ser as alterações ao RGES, e eu gostaria de destacar alguns dos pontos. Relativamente à reestruturação e reorganização do quadro jurídico do ensino superior nacional, destacam a necessidade urgente de uma revisão abrangente do quadro jurídico que rege o ensino superior em Portugal. Esta reestruturação pretende modernizar e adaptar as normas às novas realidades, promovendo também uma flexibilização e eficiência das instituições. E eu gostaria de perguntar em que medida é que a matriz estatal predominante do articulado constrange o ensino superior privado. Relativamente ao sistema binário, de que forma é que a APESP mantém a natureza politécnica do corpo docente e formações por um lado e por outro se refere à eliminação da separação legal entre politécnicos e universidades? Que tipo de regulamentação é que propõem para, por exemplo, o pessoal não docente com funções específicas e técnicas de apoio à docência, para o pessoal administrativo, para o provedor do estudante e também para o ensino à distância? Num outro tema que é relativo ao corpo docente e sua carreira e carreira de investigação, são pilares fundamentais para a PESP, segundo aquilo que nós percebemos pelo vosso documento, e, portanto, é importante garantir condições de trabalho que sejam dignas, uma progressão de carreira que seja baseada no mérito e que tenha incentivos à investigação científica, porque só assim é que conseguiremos atrair e reter talentos nas universidades portuguesas. Algumas organizações defendem que o RGES tem constrangido a carreira docente e da investigação e, estando o ensino superior privado a cumprir um papel social que é fundamental no desenvolvimento do ensino superior, eu gostaria de perguntar como é que podem continuar os docentes e os investigadores da rede privada completamente desamparados neste diploma. No domínio da A3ES e avaliação e acreditação, sublinham a importância de um sistema de avaliação e acreditação que seja robusto, mas ao mesmo tempo que seja transparente, e nós concordamos inteiramente, de uma forma a que este sistema consiga assegurar a qualidade dos cursos e das instituições
ao mesmo tempo que promove uma confiança pública no ensino superior. Em que medida é que a A3ES tem contribuído ou constrangido estes mesmos valores? No campo da internacionalização, é uma prioridade para a PESP e isto inclui a promoção de parcerias internacionais, programas de mobilidade para estudantes, mas também para docentes, e uma atração de estudantes estrangeiros, contribuindo para a diversidade e a excelência académica. Eu gostaria de perguntar como é que se posiciona o ensino superior privado português relativamente aos seus congêneres internacionais. Relativamente aos apoios, financiamento e isenções fiscais, defendem uma imparcialidade dos apoios financeiros e uma articulação das isenções fiscais para as instituições de ensino superior. Reiterando que as instituições de ensino superior privado desempenham o tal papel social que é fundamental na nossa sociedade, mas também no desenvolvimento local e regional, que benefícios fiscais é que a PESP considera que são justos para o setor e de que forma é que estes poderiam ser vertidos a favor do ensino. Relativamente à seleção de estudantes para o ensino superior, é importante garantir um acesso mais justo e também equitativo ao ensino superior, valorizando não apenas os resultados académicos, mas também outras competências e outras experiências que os candidatos tenham e que aportem valor ao ensino e à sociedade. Que flexibilização e que critérios de seleção é que os estudantes de ensino superior poderiam ter, o que é que propõem neste domínio? Por último, relativamente à gestão e autonomia, enfatizam a importância da gestão eficiente e da autonomia das instituições. A autonomia administrativa e financeira é vista como essencial para a inovação, para a qualidade do ensino e para a capacidade de resposta às mudanças e aos desafios do setor. Nós concordamos inteiramente e, por isso mesmo, eu gostaria de perguntar que, sendo o setor privado o único responsável pelo seu financiamento, se este deve refletir a maior autonomia e gestão de respostas às suas necessidades e também se deve haver uma clara diferenciação do funcionamento à margem de crescimento das instituições em função do sistema de financiamento. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. E agora para uma intervenção final, e contando ainda os 75 segundos que não usou, terá 15 minutos, aproximadamente 16 minutos, por favor. Muito obrigado. Eu vou iniciar este conjunto de respostas possíveis e depois peço, se houver necessidade, que os meus colegas possam também acrescentar algo, se assim o entenderem. Eu vou tentar responder algumas das questões de cada um dos senhores deputados, porque se tentássemos discutir todos os assuntos que foram agora abordados, precisávamos da manhã e provavelmente não chegaria. Para já quero agradecer a atenção que deram ao nosso documento, porque, de facto, leram com atenção. E isso é bom para nós, saber que deu-nos muito trabalho e que esse trabalho correspondeu à devida atenção por parte dos destinatários, que neste caso era esta comissão, e, portanto, isso reconhecemos e agradecemos. Eu vou tentar responder aqui a algumas destas questões de uma forma muito rápida e depois, se for necessário, também podemos dar um contributo de outra forma, ou escrito, ou daquilo que entenderem. Em relação à professora Rosário Gamboa, falou aqui num conjunto de questões importantíssimas, mas eu começaria já em relação à questão da autonomia. A autonomia é uma questão que toda a gente hoje reclama quando se começa a discutir o regime. E isso foi um assunto que foi transversal a quase todas as intervenções. E aqui a questão que se coloca para nós foi aquilo que nós dissemos. A autonomia das instituições, dos estabelecimentos de ensino. Em primeiro lugar, uma instituição do setor privado é constituída, a instituição de ensino superior, pela entidade instituidora e pelo seu estabelecimento de ensino. Este binómio é que cria a instituição de ensino superior. A parte da entidade instituidora, que é aquela que tem personalidade jurídica e é aquela que tem responsabilidade jurídica sobre o funcionamento depois do estabelecimento, e essa
eu diria que é o artigo que melhor traduz aquilo que é o nosso entendimento que devem ser as obrigações das entidades instituidoras, é o artigo 30 do atual regime. O que diz o artigo 30, da nossa parte, diria que cumpre aquilo que nós entendemos o que deve ser as obrigações da entidade instituidora. Sempre no respeito daquilo que é a autonomia científica e pedagógica do estabelecimento de ensino, da parte que goza de um estatuto de utilidade pública no momento da sua criação. E isto depois tem outras implicações que foram faladas ao longo das várias intervenções. É precisamente por gozar do estatuto de utilidade pública e de estar integrado no sistema de ensino superior. E aí, Sr. Professor, aqui nós dividimos, há um sistema de ensino superior que tem dois subsistemas, o estatal e o privado, mas todos eles constituem, porque ele é todo ele é construído em base de estabelecimentos de ensino em que lhes foi reconhecido o interesse público. Portanto, nós entendemos que deve existir essa autonomia, Sr. Professor, autonomia claríssima, científica e pedagógica, que, aliás, é garantida no momento em que é aprovado o Estatuto do Estabelecimento de Ensino, que passa pela tutela e que é publicado em Diário da República. Portanto, isso nós defendemos. Aliás, nós defendemos a autonomia dos estabelecimentos de ensino e do docente. Isto é, muitas vezes as autonomias ficam só pelos órgãos de gestão científica ou pedagógica, conselho científico, conselho pedagógico, técnico-científico, não interessa. Mas nós achamos que o próprio docente deve ter um grau de autonomia no sentido de ele próprio poder construir aquilo que é o seu entendimento sobre a ciência e sobre a parte pedagógica das áreas científicas a que ele se dedica. Portanto, isso da nossa parte é inquestionável, a autonomia científica ou pedagógica dos estabelecimentos de ensino, como é inquestionável a autonomia das entidades instituidoras na gestão administrativa, porque é quem tem personalidade jurídica, é quem é responsável, em todos os sentidos, pela legalidade do funcionamento da instituição de ensino. Depois, portanto, gostava que ficasse claro que o que está aqui no artigo 30, todo este artigo, de uma forma geral, reflete aquilo que nós pensamos sobre as obrigações, deveres e direitos das entidades instituidoras. Depois falou-se, depois da questão da internacionalização, mas se me permitem, passaria já à questão da ação social escolar. E a propósito disto da ação social escolar, eu gostaria de deixar aqui esta ideia dificílima, que é que este regime jurídico, não podendo regular tudo, deve garantir que toda a regulação que vai ser subsequente através de outros diplomas está garantida a tal independência, autonomia, sistemas claros, que toda a gente perceba. Se assim não for, acontece o que acontece neste momento. Por exemplo, um diploma que existe especificamente para o reconhecimento de graus e diplomas diz que só as instituições públicas ou estatais é que podem fazer reconhecimento de graus e diplomas, ou a Direção-Geral do Ensino Superior. Qual é a razão pela qual os estabelecimentos do setor privado, que também dão os graus e diplomas, que também têm o interesse público reconhecido, não podem reconhecer os graus de diplomas estrangeiros? Isso só pode ser por um motivo eu diria não científico, não claro, porque não há motivo nenhum para que isso não aconteça. Andamos a reclamar há muito tempo, para que esta situação seja resolvida, não conseguimos até hoje. E apesar deste diploma ter sido alterado recentemente, não conseguimos que se retirasse de lá que só as instituições públicas é que podem fazer reconhecimento de graus de diplomas estrangeiros. Não tem sentido. Isto demonstra como é que depois, na sequência de um regime jurídico e na sequência de toda a regulamentação, depois muitas das coisas são alteradas à frente se este regime jurídico não garantir essa forma clara e de paridade de direitos e de liberdade das instituições.
Isto acontece, por exemplo, a propósito da ação social. Para nós é importantíssima a ideia de que no setor privado só estão alunos com capacidades financeiras razoáveis. Isto não é verdade. Nós temos cerca de 30% dos alunos que gozam da ação social e bem, e é uma das coisas que o Estado tem feito bem, é garantir que os alunos, independentemente do seu estabelecimento de ensino, seja estatal ou não estatal, possam gozar de apoios da ação social. Mas depois estraga-se tudo um bocadinho mais à frente quando se fala de alojamento, e o alojamento é só para os alunos do setor estatal. Isto é, gozam de apoios por um lado, e quando chegamos a um assunto importantíssimo como o alojamento, os alunos do setor particular que ficam de fora. É isto que este regime jurídico tem que garantir, é que a seguir não aconteçam este tipo de coisas. Por exemplo, tivemos muitos concursos no âmbito do PRR que aconteceram nos últimos tempos, e houve concursos que foram dirigidos estritamente para as instituições estatais. E o objetivo desses dinheiros não era para ser um complemento dos orçamentos das instituições, era para ajudar fundamentalmente a recuperação da economia do ensino superior, porque o ensino superior é uma economia própria. E vimos que fomos tratados de forma completamente distinta em relação à parte estatal. Portanto, queremos um regime que garanta um tratamento igual e justo entre os dois subsistemas. E quando falamos em termos de um tratamento igual, é de direitos e deveres, mas não sermos iguais do ponto de vista de organização, de oferta, senão não tem sentido. Eu tive a oportunidade de ouvir aqui nesta comissão aquilo que o Sr. Presidente do Grupo disse, quando ele dizia que 2 colheres e 2 martelos não eram tão bom como ter um martelo e uma colher. Isto é alicates, não interessa. Aqui é a mesma coisa. Se fosse para sermos 2 subsistemas rigorosamente iguais, o país não ganharia muito com isso. Até a China publicou recentemente que, e no jornal oficial do partido que está no poder, que a abertura ao setor privado do ensino superior na China, que já tem uma dimensão bastante razoável, trouxe melhoria naquilo que é o ensino superior na China. E, portanto, nós queremos ser atores positivos na melhoria do ensino superior em Portugal e, por isso, a estas questões temos que tentar fazer com que possamos fazê-lo. A propósito da internacionalização, posso-vos dizer que recentemente houve, por parte de um país, a Alemanha, a solicitação por uma instituição portuguesa na Alemanha ter um estabelecimento de ensino com graus portugueses na Alemanha, está previsto na legislação, e a resposta do sistema foi que não era oportuno abrir um estabelecimento com graus portugueses na Alemanha, quando até já havia envolvimento, nomeadamente, de gente com responsabilidade, com documentação escrita, a dizer que a agência portuguesa poderia ir lá fazer a avaliação, teriam toda a liberdade de aplicar a regulamentação portuguesa, e o que é certo é que não tivemos qualquer tipo de sucesso nesse processo, o que é absolutamente incompreensível. Em relação à questão internacional, há aqui perguntas que foram feitas e parecem muito bem feitas, mas são muito de pormenor. Por exemplo, em relação àquilo que deve este regime ter para garantir ou melhorar ou agilizar a questão da internacionalização. É preferível nós percebermos quais são os constrangimentos que temos no processo de internacionalização para percebermos a seguir o que é que temos que fazer para evitar. Temos questões de prazos que são muito importantes neste processo de internacionalização. Temos a questão da gestão das vagas. E depois tem uma que não tem nada a ver com o sistema, mas tem a ver com o país, que é a questão dos vistos, que tem sido um assunto muito falado. Quanto aos órgãos de governo, como eu disse, aquilo que está previsto aqui neste regime parece-me absolutamente correto, que é os estabelecimentos de ensino têm os órgãos de governo do ponto de vista científico ou pedagógico
e a governação administrativa é da competência da entidade instituidora, porque é quem tem personalidade jurídica. Quanto à carreira, que é um assunto de fundo, a PESP há muito tempo reclama a existência de uma carreira para os docentes, até para lhes dar estabilidade e até para garantir que neste nosso subsistema existe equidade, existe transparência, as coisas são claras. Finalmente, temos uma proposta que vai ser discutida sobre o estatuto de contratação e carreira do docente e do investigador do setor privado. No entanto, fomos surpreendidos, como sabem, nós tínhamos vindo a discutir este assunto, na altura era Ministro o professor Manuel Leitor, tínhamos já conseguido ter aqui um entendimento sobre aquilo que era importante, porque nós representamos o setor onde se vai aplicar esse estatuto. Entretanto, fomos surpreendidos com uma alteração desse texto no governo seguinte. Depois fez parte da pasta de transição, a anterior ministra disse-nos não, isso vai passar para o próximo governo. Fomos surpreendidos agora que, em vez de ser um decreto-lei, conforme está previsto no RGES, vai ser uma lei, porque há uma proposta entrada na Assembleia da República. Bom, isso é um aspecto que nós, para já, queremos, obviamente, participar ativamente na discussão deste aspecto, diz-nos respeito, nós representamos o subsetor. Temos interesse, obviamente, em proteger os nossos docentes e, acima de tudo, aquilo que foi dito aqui bem, fixar talentos, porque se este professor exige talento, exige vocação, cada vez mais eu digo que há profissões que sem vocação não vão resultar, e, portanto, nós temos muito interesse em discutir isto. Agora, reparem, não podemos aceitar, e desculpem este comentário, que se resuma a um concurso público a contratação de docentes em instituições como esta. O que é que eu quero dizer com isto? Faz concursos, quem quiser, mas o convite, desde que os conselhos científicos e pedagógicos, fundamentalmente científico, diga não, tem qualidade, o convite nunca se vai sobrepor às competências dos órgãos de gestão científica e pedagógica. O que vai acontecer é a liberdade das pessoas poderem contratar pessoas de qualidade sem terem que andar a fazer concursos à medida, como muitas vezes acontece, para se contratar as pessoas. Portanto, tem que haver liberdade na contratação, desde que seja garantida que a contratação é feita com base de critérios de qualidade. Isto é só um pequeno aspecto que neste documento não está previsto. E, portanto, é um assunto que nós estamos a preparar um documento. Penso que em breve estaremos a discutir este assunto e finalmente, parece que vamos ter uma carreira, finalmente, para os nossos docentes que bem o merecem. Eu penso que, não sei se ainda, já não temos muito tempo, mas se os meus colegas permitissem, se quiserem acrescentar algum aspecto. Muito obrigado. Muito obrigado. Em primeiro lugar, naturalmente, os nossos agradecimentos aos senhores deputados. Eu vou complementar só aqui com alguns exemplos, porque muitas vezes coisas práticas são muito mais objetivas e aquilo que efetivamente traçou, digamos aqui, o Sr. Presidente Almeida Dias, digamos, eu faria um voo sobre a maior parte das intervenções, dado que não é possível, nem em tempos temporais, fazer outra coisa. Eu diria, em primeiro lugar, há aqui uma coisa que é focada no nosso documento e que eu foquei exatamente numa reunião que existiu com a Comissão presidida pelo professor Alberto Amaral relativamente ao GIES, que é um bocadinho repensarmos, e estamos a falar no GIES, repensarmos um bocadinho a estrutura do documento, para que ele seja substancialmente mais claro, não é? E, digamos, tenha, eu diria, uma parte introdutória que tenha a ver com tudo aquilo que é comum a qualquer subsistema, seja ele público, seja ele privado, seja ele universitário ou politécnico, mas depois remeta para as situações de cada subsistema aquilo que lhe é específico, seja ele o privado, seja ele público, universitário, politécnico, etc. Porquê? Porque, naturalmente, cada um tem as suas especificidades. É um documento confuso,
atenção que eu acho que isto foi uma pedra no charco, este RGES foi ótimo, simplesmente passou o tempo, não é? Mas foi ótimo em muita clarificação. E realmente este tipo de situação é extremamente confuso quem lê, e nós vamos ler, e principalmente aquilo que nos interessa, na parte privada, diz, bem, depois isto aplica-se naquilo que é o artigo 73 e não sei o quê, eu daria alguns exemplos, não, mas estão lá, o artigo 73 relativamente à pública. E depois, isto, não querendo interpretar isto como qualquer tipo de subalternidade do sistema, eu acho que as coisas, para que o documento seja claro, não é? Seja extremamente específico relativamente às especificidades reconhecidas de cada subsistema. Pronto, isto focando naquilo que é a estrutura. A governação, o modelo de governação, eu sei que tem havido muita discussão, eu acompanhei toda a discussão, essencialmente nas públicas, e eu diria que, como disse aqui o professor Almeida Dias, deixem estar nas privadas, porque realmente veio pôr ordem a uma situação que era complicada até à saída do RGES. E clarificou relativamente àquilo que eram as relações da entidade instituidora com as suas instituições de ensino superior, não é? E garantindo-lhes aquilo que era a sua autonomia pedagógica, científica e cultural. E naturalmente, como disse aqui o professor Almeida Dias também, é necessário perceber que é a entidade instituidora que tem personalidade jurídica e, portanto, é com ela que se assinam os contratos, etc., seja ele docente, seja ele da FCT, seja... quer dizer, é assim, e outra coisa não seria... relativamente só à parte da autonomia, para além daquilo que é a autonomia relativamente às vagas e dentro daquilo que são os condicionalismos naturais e da própria lei e que naturalmente que tem a ver com a qualidade, com o número, com os rácios, etc., eu diria que há aqui uma coisa que eu saúdo, porque saiu há muito pouco tempo, que é aquilo que é a autonomia das instituições na criação e na avaliação de cursos, que saiu um comunicado há pouco tempo, um aviso da agência, a dizer que virá alguma autonomia em função de duas coisas que são fundamentais em qualquer organização, em qualquer instituição de ensino superior. Primeiro, a avaliação institucional, que é qualquer coisa que é transversal a toda a organização e cobre tudo aquilo que é importante, e por outro lado aquilo que é o sistema interno de garantia de qualidade. Ou seja, são duas peças fundamentais naquilo que é um funcionamento correto, independentemente aqui, lá está, de ser público ou privado. Isto e isto eu saúdo porque, efetivamente, parece-me que pela primeira vez vai haver, inclusive para as privadas, em função de determinado tipo de requisitos, no que diz respeito ao sistema de qualidade avaliado bem e a um sistema de acreditação, vai haver pela primeira vez uma situação de igualdade relativamente àquilo que é a tal autonomia relativamente aos ciclos de estudo. Eu queria complementar aqui só o problema da ação social. A ação social é qualquer coisa que nós naturalmente privilegiamos muito, e em termos daquilo que é a responsabilidade social de qualquer instituição, naturalmente, e primeiro lamentando, e aqui a senhora deputada Ana Gabriela Cavilhas sabe disso, eu tenho muita pena de, na minha instituição, não ter conseguido avançar exatamente com uma coisa que era um projeto de alojamento estudantil, porque eu não consegui, em termos PRR, não é? Não conseguia, tinha que me associar com não sei o quê, com não sei o quê, ou seja, não podia fazer, lamento, mas realmente é este tipo de discriminação que muitas vezes, por exemplo, o caso de algum tipo de, que na minha opinião considero algum tipo de injustiça social no que diz respeito às bolsas, por exemplo, é evidente que neste momento há bolsas para o ensino superior privado. Agora, eu apresento casos concretos. Por exemplo,
duas alunas irmãs da mesma estrutura familiar, etc, etc. Uma que está no público recebe a bolsa em novembro, a outra que está no privado recebeu a bolsa em abril. Isto não pode ser. Não sei porquê, mas isto não pode acontecer. Ou seja, naturalmente há aqui algo que eu não sei se é do sistema, normalmente assim de uma forma, não é? E isto são situações, quando por outro lado se fala no edifício jurídico, também, o edifício jurídico tem a ver exatamente com a clarificação de algumas coisas que eu considero que foram ao longo deste tempo todo remendadas. Eu foco no GIES, não é? Depois foco no 65, e o 65 tem contradições com o GIES, não é? Que são documentos estruturais, não é? E daí depois vir o binário e a discussão do binário, não é? Porque é fundamental. O próprio 133, repare, com o ensino à distância, é uma coisa que é fundamental nós regularmos. Nós perdemos uma oportunidade incrível pós-pandemia, não é? De regular o ensino híbrido. Espanha fez-o de imediato, não é? E nós ainda hoje não temos o ensino híbrido regulamentado. E isto é fundamental, porque nós estamos a falar numa outra era, como eu digo, passou muito tempo, não é? E, portanto, neste momento, aquilo que tem a legislação é o ensino presencial e o ensino à distância. E depois há ali um flagrante gap. Portanto, quando se fala neste tipo de situação, tem a ver com a clarificação e a complementaridade das situações. É um edifício que seja coerente, um edifício jurídico que seja coerente e que abrange este tipo de situações. Por último, só, eu também ainda relacionado com isto, posso-lhes dizer que ainda há pouco eu recebi com espanto, sinceramente, uma situação, e cá está, da clarificação da legislação, que muitas vezes ela não é clara e remete para situações que naturalmente só vêm confundir, em que, como sabem, naquilo que é a possibilidade de uma instituição não concordar com determinado tipo de decisão da agência, só pode ir para um Conselho de Revisão, que é assim uma coisa que eu nunca percebi, porque está dentro da mesma estrutura, não é uma entidade independente, não é? E a seguir só para Tribunal. Mas para Tribunal, infelizmente, como nós sabemos, temos respostas passados 5 anos, ou 6, ou 7, e não são atepadas. Repara, e eu tenho essa documentação, que eu fico abismado como é que neste país se consegue fazer uma coisa desta, em que se diz que, em função da legislação não ser clara, o Conselho de Administração tem poder discricionário. Está lá escrito. Eu digo, desculpem, poder discricionário é qualquer coisa que é conforme o vento estiver, não é? É de um lado ou do outro. Não pode. Isto são situações que a lei tem que clarificar. E quanto mais clara for a lei, melhor nós todos conseguimos, porque todos nós, independentemente do sistema, seja público, seja privado, estamos aqui, aliás, nós somos entidades sem fins lucrativos, as maiores instituições de ensino superior são todas praticamente cooperativas, aliás, estão aqui 3, as maiores, portanto, não pretendemos efetivamente, que um ensino de qualidade e contribuir para que, efetivamente, a nossa sociedade melhore em função daquilo que nós, digamos, também produzimos. E, da minha parte, agradeço a vossa paciência. E desculpem só este estado de alma. Muito obrigada. Obrigado, Srs. Deputados, pela vossa atenção. Nós é que agradecemos os contributos e, enquanto este processo estiver a decorrer, estaremos sempre abertos, naturalmente, a qualquer sugestão que entendam oportuno fazer chegar ao grupo de trabalho e, portanto, está aberta esta porta de diálogo, porque para nós também é uma prioridade aqui na Assembleia da República rever este regime. E depois teremos a oportunidade, certamente, de falar em relação a outros diplomas. Muito obrigada e até breve. Muito obrigado.